Fala pessoal, beleza? Vocês pensaram que eu tava procrastinando, não é? Não necessariamente. Nesse tempo eu andei produzindo muito e aqui está o resultado. Esse vídeo me exigiu muito por parte de produção, roteiro e edição, mas isso valeu a pena. Afinal eu curto demais as coisas que eu faço que saem muito bem feitas. Eu espero que vocês também possam aproveitar isso. Esse é um dos melhores vídeos que eu já consegui fazer. Eu espero que vocês que estão vendo possam me ajudar assistindo e aproveitando meu esforço que coloquei nesse projeto enquanto estava parado. E bem, hoje vou vos apresentar uma bela história de um game cativante, onde com certeza vocês deveriam dar uma chance, que talvez vocês nunca viram antes. Conheça agora Father and Son. Father and Son é um jogo de plataforma RPG mobile, onde tem seu principal objetivo o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, onde se inicia a história de Father and Son, uma aventura sem tempo em diferentes épocas históricas, trazendo diversos sentimentos e teorias para quem joga o game. Logo de início, começamos vendo um homem sentado-se em uma cadeira, aparentando estar dentro da sua casa. Logo vemos um diálogo de uma carta que diz o seguinte: Querido filho, nas nossas veias está a fluir o mesmo sangue. Por minha culpa, jamais nasceu o sentimento que tem como um pai e um filho. Tudo o que eu tenho a oferecer-te é um pedido de desculpas. Eu desagrado porque não fui o homem e o pai que merecia. Receio não ter sido parte da tua vida. Quando penso muitos momentos que eu me esqueci, tua escola e teus aniversários, e tu enquanto crescias para se tornar o magnífico homem que esperava que tornasses quando crescesses. O homem que gostaria de ser eu. A ti, Michael, deixo tudo o que eu tenho. Dediquei minha vida ao trabalho, e para muito isso pode ser uma válida razão de viver, mas tenho plena consciência que tu e sua mãe pagaram o preço mais elevado na minha opção. Eu a amava imenso, mas não foi o suficiente. Espero que um dia poder vais compreender. Como arqueólogo, que é ligado ao tangível, mas enquanto artista, estás livre para imaginar de ser abstrato. Tenho certeza de que é capaz de grande coisa, e o mundo não espera ver você em ação. Como extremo ato de egoísmo, eu gostaria que viesses para Nápoles e visse um mundo em que me refugiaram. Há 3 coleções do Museu Arqueológico de Nápoles, cujo significado, se compreendido e metabolizado, poderia acender uma fogueira dentro de ti e mostrar-te um novo modo de viver. Quando me vais pensar, as recordações que partilhamos, e não para o tempo que não vivemos juntos. Michael, desejo-te uma vida intensa. Espero que os dias duros fiquem para trás e a felicidade vá contigo para o resto da tua vida. Seu Frederico. Bom, analisando a carta, vemos que ela foi direcionada ao homem que está sentado lendo. Percebemos que seu nome é Michael. Daqui pra frente vamos nos referir a ele só com o nome de Michael. A carta tem como tema principal um pai pedindo desculpas ao seu filho por conta de tê-lo abandonado juntamente com a sua mulher para seguir seu sonho e se tornar um artista, correto? Bom, juntando tudo, sabemos que a ideia da carta foi direcionada a Michael. Então o homem que escreveu a carta seria seu pai, Frederico, conforme vemos no final. Já conseguimos entender um ponto da história, então guarde isso muito bem. Após essa parte, na cozinha vemos interações que podemos fazer com os objetos que aparecem na tela. Conseguimos enxergar um ícone que indica uma xícara e 2 ícones que indicam uma porta. Indo até a xícara, Michael, que no caso é o personagem principal, o apega e acaba tomando um café na xícara. Se continuarmos a andar na esquerda, nos deparamos com o escritório, onde surgem 3 ícones de olhos. Cada ícone indica a definição do objeto atacado. Por exemplo, na escultura, que é intitulada de Nauforo Farnese, quando apertamos no ícone, e para avisar, as legendas do jogo nem sempre estão corretas, então eu vou corrigi-las na minha leitura. Prosseguindo, a escultura representa um personagem masculino ajoelhado sobre uma base de forma de paralelepípedo, com os braços dobrados, a segurar o naus pousado nos joelhos, que retrata o Zidiri.
A escultura usa uma peruca que cai dos ombros, deixa descobertas as orelhas uma curta. Veste plissada e um amuleto de pescoço que representa a deusa Hathor. Pra quem não sabe, é uma das principais divindades da religião do Egito Antigo, que desempenha um papel de variedade, como seu lado benevolente, sobre a música, dança, alegria, amor, sexualidade, cuidado maternal, também tendo como consorte de várias divindades e mãe de seus filhos. Continuando a definição, a inscrição onde indicados o nome e os títulos do funcionário representado contém a denominada Fórmula de Sais, onde permite, junto com o tipo de ilustrações, de colocar a estátua na 16ª dinastia. Mais ou menos isso, o que esses ícones de olhos mostram. Já os outros dois dizem sobre Hércules Farnese, que foi uma estátua encontrada nas termas de Roma, segundo o jogo em cerca de 1546. E por último, vemos a obra de Terentino Snell e sua esposa, que foi uma das pinturas mais famosas da época do século IV no jogo. Esses objetos são extremamente importantes lá na frente, então não vou ler tudo certinho, mas eu fiz um resuminho que eu falei pra vocês. Mas se você quiser ler, vou deixar durante 5 segundos cada definição aí na tela, é só você pausar o vídeo. Seguindo a história, de onde pessoas caminhando em minha cidade. Logo assim você vê um ícone de balão de conversa. Ao apertarmos no ícone de balão, Michael encaminha em sentido ao homem que está sentado na cadeira e se inicia um diálogo. Oi, Sr. Michael, como você está? Diz o homem sentado. E antes que me esqueça, o jogo entra interações de dupla escolha nos diálogos que podem levar a rumos diferentes. Então responder. E eu também me decidi que eu não vou ler todos os diálogos, porque senão ia ficar uma coisa super trabalhada e sim, né? Talvez vocês poderiam até perder o interesse no vídeo. Após termos o diálogo com o homem que estava do lado de fora do apartamento, seguimos diretamente à esquerda ao museu, onde foi citado no diálogo que o homem tinha indicado a direção correta. Logo, encontramos outro homem que aparenta ser um comerciante. Tocando no balão, o homem começa a falar com Michael. Eles conversam sobre as coisas do museu e o dia. Nada demais. Rindo, o homem entrega o café a Michael. Depois disso, continuamos nossa jornada até o museu arqueológico. Porém, no caminho, encontramos mais coisas. Uma delas é uma estátua. Então Michael para e faz o desenho da estátua. Depois continua a direção do museu. Bem, após um bom tempo caminhando, parece que chegamos a cerca de uma parede, onde tem uma seta. Apertando na seta, meio que entramos em alguma região específica do game. Continuando caminhando, nos damos com a entrada do arqueológico. Entrando no museu, percebemos que tem uma mulher na parte de acesso às obras. Iniciamos um diálogo com a moça. Começa os bilhetes e ela diz que aparenta já ter visto Michael em algum lugar, mas Michael não a reconhece. Porém, consequência do diálogo, como sabemos que a carta que Michael fez a Hierópolis, ele nunca tinha conhecido seu pai, ou seja, ele tem um certo receio sobre quando falam do pai. O jogo sugere duas escolhas no meio do diálogo da mulher: simplesmente mentir e não falar que tinha um bom relacionamento com seu pai, ou então dizer que seu pai faleceu. E conforme as escolhas, isso afetará o rumo da história. Então eu optei por responder a verdade, que o pai de Michael havia falecido, para conversar, e assim terminaram o diálogo. Depois de conseguir entrar em definitivo no museu, Michael vai em busca do seu objetivo principal. Depois de entrar na exibição egípcia, Michael se depara com uma estátua. E antes de continuarmos, percebam que tem uma mulher olhando para a estátua. Ela vai ser importante mais pra frente. Anota aí no seu caderninho, o bloco de notas, qualquer coisa que você tenha aí pra anotar. Depois de observar a estátua, a tela do jogo escurece e fica em evidência um título: Egito 1187, uma tarde na 19ª dinastia. Logo em seguida, percebemos que estamos no controle de uma mulher. Gera um balão com um desenho, uma pessoa esculpindo. Logo depois disso, diz que não tem um martelo e um ponteiro para esculpir. Temos para beber algo, depois seguimos para sair por uma porta. Nos deparamos com a cidade de Nápoles, onde Michael está morando. Bom, cara, eu não vou falar muito sobre específico, mas simplesmente a mulher vai em busca das ferramentas para fazer a escultura. E quando ela a encontra, retorna ao ponto de início onde começamos a controlá-la. O jogo só nos dá uma opção, que é justamente esculpir. E conforme isso, a cena mostra Michael intercalando com a mulher. Porém, Michael está desenhando, só não sabemos o que. Mas se pensarmos pela história, até aqui, podemos crer que sejam fluxos temporais que se interligam.
Dia 2, Nápoles, 2017. Nós iniciamos no apartamento de Michael no segundo dia. Seguindo adiante, nós conversamos com o homem que fica frente ao apartamento. Depois de conversarmos, ele nos dá uma chave para uma moto que está à frente do apartamento. Onde nos aproximando, vemos que agora dá para andar com ela. Seguimos o mesmo trajeto que antes. Ao chegarmos no museu, novamente, temos o diálogo com a mulher da bilheteria, lógico. Novamente, os dois começam a conversar sobre seu pai. E a conversa não passa nada de normal. A seguir, Michael consegue entrar no museu. Andando um pouquinho, entramos em um diálogo com uma pessoa que estava sentada. Ela indicou a irmos à seção de Pompeii, onde basicamente iria ter muitas obras artísticas de seu pai. Seguindo e entrando na única sala possível onde é permitido, a qual seção poderemos ir, as seções são coleções de mosaico, coleções de Pompeii e coleções Farnese. Porém está bloqueada por irmos nela no dia anterior. Continuando na seção de Pompeii, seguimos em um corredor até observarmos um quadro e assim a tela desvanece. Pompeia, 79 d.C., o dia da erupção. Vocês puderam observar, surgiram mais 3 personagens na história. Lucius, que é quem nós estamos controlando, Aurélia, que no caso seria sua esposa, por fim, Máxima, que é sua filha. O jogo não estipula a idade da menina, mas sabemos que ela é uma criança. Continuando, Lucius vai até uma casa e começa a procurar dinheiro para conseguir fugir daquele local que está prestes com o vulcão entre em erupção total e acabasse com tudo por completo. Vasculhando e pegando dinheiro, ele encontra o senhor que diz que estava à procura de algo. Porém é óbvio que ele estava pegando os trocados espalhados pelaquela casa. Com pena, Lucius deixa o senhor ir embora, mas não consegue dinheiro suficiente e volta para conversar com Aurélia. Porém ele acaba mentindo, dizendo que o dinheiro é suficiente para todos eles. Rapidamente eles se arrumam e vão para o caminho. Ele encontra Aurélia e sua filha Máxima. Indo em direção aos barcos, Lúcio e sua esposa começam um diálogo. Lucius diz: "Eu sinto muito, eu tenho que encontrar uma coisa. Talvez eu teria colocado antes." Sua esposa responde: Lucius retruca: "Eu falhei com meu negócio. Falhei. Eu não posso entrar no barco com você. Eu não encontrei dinheiro suficiente para todos. Nós não vamos a lugar nenhum sem você. Somos uma família e vamos ficar." Lúcio, emocionado, cai uma lágrima de seus olhos e escorre pelo seu rosto. "Você não pode ficar. Você é tudo para mim. Para nós." Lúcio acaba respondendo: "Minhas mulheres, vocês são meu mundo e sempre estarão em todas as circunstâncias." A Aurélia segura a Máxima pelas mãos e diz para Lúcio: "Vamos lá, amor. Temos que ir. Diga adeus ao teu pai." Emocionado, Lúcio diz para sua filha Máxima: "Máxima, minha linda filha, você deve ser forte e ficar perto da mamãe." Máxima acaba respondendo seu pai: "Eu sou forte, pai. Sou uma guerreira." Enxugando uma lágrima, Lúcio responde: "Sim, você é. Pai, onde está a espada que eu fiz para você?" "Está bem aqui ao meu lado." "Mantenha sua espada com você, pai. Irá te proteger até que estejamos juntos novamente. Juntos para sempre." Foram em direção ao homem que estava vendendo os barcos e respectivamente ele disse: "Vire-se e observe a última vez. O sol não brilhará mais sobre essas paredes." E assim que as duas entram no barco, isso acontece. Passando adiante, retornamos ao apartamento de Michael e refazemos o trajeto. Até o museu, claro, óbvio. Quando já estamos dentro do museu,
conseguimos acesso a uma sala de estátuas. Explorando a última estátua, Michael faz um desenho. Enquanto isso, na primeira tinha a opção de observar. Ao apertar o ícone, automaticamente Michael vai observá-la e a tela escurece novamente, para Michael ter outra visão do passado. Nápoles, 1787, o período borboniano. Dessa vez, começamos um lugar bem peculiar, semelhante a outro local que já conhecemos bem, que no caso é o apartamento de Michael. Estamos controlando um homem, bem mais velho. Explorando o local um pouco mais, encontramos uma mulher tocando violino, que tem a opção de conversarmos com ela. Mas diferentemente das outras vezes, desta vez nós iniciamos o diálogo, concluindo que a frase, a mulher seja esposa do homem. A conversa dos dois foi entre das mais longas do game, mas eu vou resumir. O homem estava preocupado por cumprir tarefas de seu mestre, que ele não curtia, sabe? Então a mulher decide oferecer uma ajuda. Ele não quer deixar de produzir, mas até que a resistência da esposa consegue uma brecha, eu o convenço de relaxar um pouco. Os dois acabam saindo. Após caminhar um pouco, se sentam em um local de ar livre, onde até mesmo comentam sobre o céu e como a noite está linda. Porém, acontece que o jogo retorna ao presente, onde Michael está sentado em uma mesa de estabelecimento, semelhante à mesa onde o casal no tempo passado estava sentado. E meio que aleatoriamente chega uma mulher para conversar com ele. Vocês sabem qual mulher se ofereceu para sentar na mesa? Sim, a mesma da segunda experiência que Michael teve a visão de Lucius, caso você não reparou. Ela chega diretamente e pergunta se pode se sentar. Michael diz que sim, e os dois começam a conversar. Eu vi você por aqui, certo? Michael se desculpa por não lembrar quem é a mulher. Ela disse que viu Michael no museu recentemente. Como eu disse anteriormente, ela estava lá perto da segunda experiência de Michael, quando ele retornou ao passado. Papo vai, papo vem, e do nada trocamos de novo. Inicia uma conversa com o homem mais velho com sua esposa. Depois de um tempinho, os dois do presente decidem ir ao pier. No meio do caminho, a mulher disse porque Michael ainda não se apresentou. Rapidamente, ele diz que não precisa e que tem outros modos. Porém, irritada, a mulher diz que ele não é capaz de dar um sorriso. Michael tenta, mas quando foi a vez dela, Michael fica sem graça e admite a derrota. Chegando ao pier, troca-se novamente com o homem mais velho, que diz para sua esposa a dificuldade. Ela entende. No momento do fim da conversa, surgiu um botão de coração acima da cabeça dos dois. Apertando, os dois se abraçam e se beijam. Logo após isso, retornamos ao presente com Michael e a mulher retornando do pier. Posso ter a hipótese que Michael teria realizado o mesmo ato que o homem do passado teria feito, pois as visões do passado em que ele teve até agora estavam no mesmo local e realizava praticamente coisas semelhantes ao que o personagem do passado realizava. No passado controlávamos o personagem, e no presente Michael nunca estava no mesmo local. Mas continuando, a nossa hipótese do pier possa não necessariamente ser idêntica ao que vemos na visão dos outros, porque dessa vez estamos intercalando entre o homem mais velho e Michael. Os objetivos estão indo ao mesmo caminho, mas não com histórias iguais, porém semelhantes de algum modo. Depois de voltar ao presente, Michael retorna do pier com a mulher e eles param à frente de um local iluminado. Não sugeria que fosse um museu, mas outro local. Então a mulher acaba dizendo: então, no final você tem pensado sobre o que quer fazer? Michael responde sinceramente: ainda não sei, eu estava um pouco distraído essa noite. Distraído? A mulher pergunta com tom de curiosidade. Vejo uma cidade fantástica e uma mulher linda. Que distração? A mulher retruca dizendo o seguinte: e eis que teu charme volta a atacar. Michael faz um elogio entre as linhas. Se ao menos acontecessem momentos como este diariamente. E a mulher responde: não todos os dias. Momentos como este deveriam acontecer no momento certo, com a pessoa certa. Michael diz a pessoa certa e após uns segundos os dois se beijam. Retornamos no quarto e nos deparamos com um novo ícone de folha, e ao apertarmos, devemos escrever uma carta ao pai de Michael. O jogo das duas opções, a direita e a esquerda. Então, após passar essa parte, a carta ficou assim: querido pai, essa missão foi muito mais difícil do que eu poderia imaginar. Nápoles é uma cidade perfeita. Eu nunca imaginei
que esse lugar trairá meu coração de tal ponto, mesmo com apenas perder-me caminhando ao pôr do sol, saboreando os cheiros provenientes de casa e estabelecimentos, as cores e a beleza dos edifícios. Embora as pessoas, obras e histórias mudaram algo em mim, eu não consigo entender por que você queria realmente me ver. Eu não entendo, realmente queria entendê-lo melhor. Depois de falar com seus colegas e com quem te conheceu, eu pensei que realmente estavam falando de outra pessoa. Certamente, você não foi o homem que eu achava que sabia. O tempo passou, todos nós mudamos, temos crescido, e eu entendo porque você me deixou. Em meus olhos, foi uma escolha egoísta. Você nos deixou para viver sua vida, mas eu era jovem e muito ingênuo. Só as coisas serem diferentes, e você sempre será o meu pai. Só para as coisas serem diferentes, você é e será sempre meu pai. Para sempre, teu filho, Michael. Depois de escrever a carta, Michael vai ao túmulo de seu pai e acaba deixando ela lá. Novamente um pôr do sol. No canto esquerdo mostra todos os personagens do jogo onde vivem sua história. E finalmente a história termina. Deduzindo todos os fatos que ocorreram durante o jogo, Michael, quando criança, foi abandonado pelo seu pai. Durante um bom tempo ele viveu com sua mãe, porém ele acaba descobrindo que seu pai faleceu e acaba indo a Nápoles. Só que existia um problema, ele não tinha ideia de onde ficar. Então um amigo de seu pai, que no caso é um homem que sempre está ao lado de fora do apartamento, cada novo dia do jogo, diz para Michael ficar no apartamento de seu pai. Então ele aceita. Quando finalmente ele está no apartamento, ele descobre uma carta. Essa carta é aquela que lemos no início do jogo, onde Frederico revela o motivo de ter abandonado sua família para viver da arte. Michael até ali tinha um ódio imenso pelo seu pai. De seu pai pelo que ele fez. Enfim, na carta tinha um pedido de Michael. Desejava-te que teu filho fosse visitar o Museu Arqueológico de Nápoles, lá onde ele dedicou a sua vida trabalhando. Michael decidiu-se visitar o museu. Decorrendo o tempo, quando viu uma das obras do Egito antigo, teve uma espécie de visão, onde ele via a criação daquela obra por um antepassado, e é capaz de ele ter a consciência nessas visões. Quando retornamos ao presente, Michael nunca está ao lugar de origem quando começou a visão do passado, a não ser se fizéssemos progresso na visão dele. Então, que teve isso em 3 ocasiões, com a mulher do Egito antigo, da erupção do vulcão de Pompeii, que quando retornamos ao final, estamos em um local muito semelhante ao local da visão, porém um pouco acabado, se observarmos bem. E por fim, quando ele encontra aquela mulher, onde tem a associação de um passado no período borboniano que se passa em Nápoles, nos mesmos locais onde ele percorre pelo jogo. Então, após tudo isso, Michael percebe-se como a arte é algo único e encantador. No passado, e tendo diversas experiências novas, o que ele achou encantador. Por fim, acaba que entendendo que o motivo de seu pai o abandonar e viver da arte. Por essas visões que Michael tem, seu pai também teria essa habilidade. Mas ele finalmente reconhece e decide perdoar o seu pai, escrevendo uma carta e por fim a colocando em seu túmulo, perdoando todos os seus erros que seu pai cometeu, perdendo aquela culpa e tristeza que ele sentia há muito tempo.
E bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Eu queria trazer um conteúdo diferente, que eu me sentisse que eu coloquei muito esforço e dedicação. E mesmo que esse vídeo não vá bem nas visualizações, eu me sinto muito grato. Pelo menos eu sei que existe alguém que assistiu, que foi imposto por você, pelo menos saber que ele existe. E que foi muita dedicação nele. Eu preciso da ajuda de vocês, para que mais pessoas possam ver esse esforço e essa linda história. Afinal, que esse foi o motivo de ter 3 semanas sem vídeo, mas eu espero que você tenha curtido. Se puder, se inscreva no canal, deixe o like e comente alguma coisa sobre a história ou sobre o vídeo em si. Enfim, obrigado por você entrar nesse vídeo, abraço e até a próxima. Tchau.